Você encontrou? Diga amém. Mateus 12:43. Você que está sem Bíblia, olha aqui para o telão. Bota aqui para mim, por favor. Aleluia. Já está aí, já está aqui, ó. Estão vendo aí? Estão vendo? Vamos lá. Glória a Deus. Teve gente que não viu não, irmão. Tem que ver pelos olhos da fé, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá. Mateus 12:43. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, descanso, e não o encontra. Então ele diz: eu voltarei para a minha casa, de onde eu saí. E voltando, a encontra vazia. Diga vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E eles entram naquela casa e habitam naquela casa. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de se acontecer a esta geração perversa. Ore comigo, feche seus olhos e suas mãos para cá. Interceda por essa palavra desse momento. Seja um intercessor. Clama ao Espírito da verdade que traga a revelação dessa palavra ao teu Espírito nessa noite. Pai, nós queremos, Senhor Deus, nos alimentarmos da tua palavra. Nós queremos ser direcionados pela tua palavra dessa noite, Senhor. Venha a tua unção nessa palavra, Senhor. Seja uma palavra revelada dos céus sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Seja uma palavra de reposicionamento, de alinhamento para o nosso coração, do nosso espírito contigo nessa noite, Pai. Nós te clamamos, Senhor, que os teus anjos estejam conosco aqui agora, que os teus anjos ministradores sejam ativados nesse momento, anjos ministradores enviados para o meu ministério, anjos ministradores enviados para avivar, anjos ministradores sejam ativados comigo agora, enquanto essa palavra é ministrada, que os anjos, Senhor, guerreiem agora, contra todo tipo de demônio, contra todo tipo de potestade, contra todo tipo de trono. Eu dou uma ordem agora para os principados, que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Oh, Espírito Santo. Amém, irmão? Você está preparado? Amém ou não amém? Aleluia. Se fosse o Luiz Hermínio pregando aqui, ele ia dizer assim: é melhor você ir embora. É melhor você ir embora. Olha outro tempo. Irmãos, essa palavra, essa semana ela falou muito comigo. Foi uma das palavras que eu ministrei essa semana no jejum. Alguns irmãos, irmã Claudina estava lá, irmã Juscelina, irmã Pena, irmã Maria, alguns irmãos estavam lá nesse dia. Eu ministrei essa palavra e veio mais revelações, mais. Eu quero compartilhar com você, porque essa palavra, escute só, essa palavra, ela vai trazer libertação para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos essa noite recebermos o poder de Deus. Mas essa noite, diga comigo, eu preciso ser liberto. Você vai dizer assim: pastor, está repreendido porque eu sou crente. Ei, irmão, a libertação é para mim e para você, tá? Tem algumas coisas que o Senhor ainda precisa tirar de nós. Não pense que libertação é só expulsar demônio. Não, libertação é tudo aquilo que te aprisiona. Libertação é tudo aquilo que te oprime, que te... Amém ou não amém? O tema dessa mensagem, irmãos, é: não seja uma casa vazia. Vamos lá ensaiar? Você vai falar comigo no 3, diga assim, vou falar novamente, calma, não fala agora não. Não seja uma casa vazia. O tema da mensagem, vamos falar bem bonito no 3, para a gente guardar aqui, amém ou não amém? 1, 2, 3, vamos lá? Não seja uma casa. Agora você vai balançar o crente que está do seu lado com carinho. Diga assim para ele: não seja uma casa vazia. Amém ou não amém? Deixa eu desligar aqui esse canal. Já diminuiu 50% do ruído. Vamos lá. Irmãos, nós sabemos bem, vou começar aqui pelo ABC. Nós sabemos bem que o homem, ele é formado de 3 partes.
nós chamamos a tricotomia, aquele que divide em 3 partes. O homem, ele é formado de 3 partes. Quais são ele? Corpo, alma e espírito. Presta atenção, que uma coisa que eu vou falar para vocês aqui: corpo, alma e espírito. Escute, nós somos a habitação. Diga assim: nós somos a habitação. Quando Paulo, ele diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, quando Paulo está dizendo que nós somos templo e morada do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele faz morada em nós. Só que o Espírito Santo, ele não habita na minha carne. O Espírito Santo, ele não habita na minha alma. Irmão Reinaldo, Diácono Reinaldo. O Espírito Santo, ele habita no meu espírito. Amém? Entende isso? Nós somos, irmãos, você sempre foi uma habitação. Só que antes de você aceitar Jesus, antes de você caminhar com Jesus, antes do Espírito Santo habitar em você ou em mim, nós também já éramos uma habitação. Amém? Só que antes de você ser a habitação do Espírito Santo, nós éramos, e essa palavra é dura, eu falei para você que era melhor você ir embora. Nós éramos a habitação de demônios. Pastor, mas eu não conhecia Jesus, mas era uma boa pessoa. Eu não fazia mal a ninguém. Mas só em você não conhecer a Jesus e não servir a Jesus, você é uma pessoa que tem o seu espírito mortificado, sem proteção. E uma pessoa que tem um espírito mortificado sem proteção, ela se torna morada de espíritos malignos. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu caminho com o Senhor em santidade com Deus, o Espírito Santo habita no meu espírito. Mas lá no passado, quem habitava em mim era espíritos malignos. Só que esses espíritos malignos, eles habitavam onde? Porque os demônios, eles não podem habitar no meu espírito. O meu espírito, ele é exclusivo do Espírito Santo. O espírito do homem, só quem tem acesso a ele é o Espírito de Deus. Ó, vou dar um exemplo para você. Tá vendo esse espaço aqui? Esse templozinho aqui. Vamos dizer que aqui tem um quarto. Desse lado aqui tem um quarto. E esse quarto aqui é o espírito do homem. Certo? Só que enquanto você não conhece Jesus, esse quarto está fechado. Mas agora você tem um encontro com Jesus. Jesus vivifica o teu espírito. O quarto é aberto, ativado. E o Espírito Santo faz morada dentro desse quarto, dentro de você, que é o seu espírito. Amém ou amém? Só que você, quando entristece o Espírito Santo, quando você não cumpre mais a sua parte na aliança com Jesus, você apaga o Espírito Santo e entristece. E sabe o que acontece? Ele fecha a porta daquele quarto e vai embora. E aquele quarto é desativado. Só que quando o Espírito Santo de Deus sai, quem volta? Os demônios que estavam lá antes. Só que os demônios vêm. Mas os demônios não vão para aquele quarto que é o Espírito, porque eles não têm acesso ali. Porque só quem tem a chave do teu Espírito... Amém? Então, o Espírito Santo, ele habita no nosso espírito. E os demônios, o espírito maligno, ele habita onde? Ele habita onde? Na nossa carne? Na nossa alma. Eu vou explicar isso aqui para você. A nossa carne, na nossa matéria, o demônio, ele não habita no nosso corpo. Ele habita na nossa alma. Ele domina a nossa alma. A palavra alma, irmãos, ela tem uma origem que significa psique. Quando os demônios vêm e dominam a nossa alma, ele domina a nossa mente. Quando o demônio, o espírito maligno, ele domina a nossa alma, que ele domina a nossa mente, ele domina todo o nosso corpo. Aí sim ele domina a carne. Amém? A carne, agora pega isso aqui, pega essa chave e entenda. A nossa carne, ela vai obedecer quem estiver governando ela. Se for um espírito na nossa alma, a carne vai obedecer à alma que está sendo conduzida por um espírito maligno. As enfermidades espirituais que vêm no nosso corpo,
mazelas e outras coisas que acontecem na nossa carne, é um reflexo daquilo que está acontecendo na nossa alma. Por isso que quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve um encontro com Jesus, Jesus falou para ela assim: mulher, você está salva, você foi salva, você agora está... Jesus não falou que ela está curada, ele falou assim: você está salva, porque a enfermidade daquela mulher era na alma, e os espíritos que habitavam na alma daquela mulher dominavam o corpo dela. Mas se é o Espírito Santo que habita no meu espírito, então o meu corpo será governado pelo meu espírito. Você entende isso? Só que o que acontece, qual é a diferença? Quando a minha carne é governada pela alma, ela sofre, ela é levada até fazer coisas involuntárias. O desejo da carne, a gente fala do desejo da carne, a gente fala que a carne peca, sim ou não? A carne tem tentação, sim ou não? A carne é fraca, sim ou não? Está escrito lá. Eu tive um professor num seminário que eu fiz, ele falava assim: a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Não esqueça isso nunca. E o que é que acontece? A nossa carne, ela é tentada porque ela está sujeita e submissa a quem está governando ela. A concupiscência da carne, que é uma mensagem que eu preguei aqui, que a concupiscência da carne é o escritório do diabo dentro de nós. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é uma manifestação daquilo que está acontecendo na nossa alma. Se os espíritos governam a nossa alma, ela vai te levar a você ter tendência de ter tentações por algo. Pastor, quer dizer que eu estou tendo tentações é porque o diabo está na minha alma? Não. Você pode estar livre desse demônio, você pode estar livre de espíritos malignos, mesmo assim passar por tentações. Só que quando a sua alma está governada pelo espírito opressor, ela vai fazer você consumar a tentação. Entende? Consumar a tentação é quando a sua carne ela está governada pelo espírito opressor. Então, resumindo aqui, você entendeu que o Espírito habita o Espírito Santo habita no nosso espírito, demônios na nossa alma, e o nosso corpo é sujeito a quem nos governa. Sim ou não? Vamos lá. Próximo ponto aqui. O Espírito de Deus, quando vem, ele traz algo sobre a nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele vai quebrar as garras de Satanás da sua vida. Ele vai libertar a sua alma. O Espírito Santo, ele liberta a nossa alma das mãos do diabo. Diga amém. Você entende isso aqui? Quem é que liberta a sua alma do diabo? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele liberta, ele traz libertação dentro de nós. Amém? Ele traz libertação. Então, quando eu recebi o Senhor, que eu recebi o Espírito Santo, quando o Senhor me tirou lá das drogas do mundão, pastor Tiago, quando o Senhor me tirou daquele mundo terrível, irmã Claudine, o Espírito Santo veio fazer morada de mim. Ele libertou a minha alma da escravidão do diabo, e ele fez algo. Sabe o que é que ele fez? Sabe o que foi que ele fez? Ele acendeu uma lâmpada. Quando você recebe o Espírito Santo, é como se fosse uma lâmpada acesa dentro de você. Uma lâmpada acende dentro de você. Aleluia. Você agora está com seu espírito aceso. Diga assim: espírito aceso. Quando nós recebemos o Espírito Santo e nós andamos em comunhão com Ele, tem uma lâmpada acesa dentro de você. E essa lâmpada acesa, ela é o Espírito Santo. Ela é o Logos, a palavra revelada. Amém? Quem é a palavra revelada? E o Verbo se fez carne, a vida de nós, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é Jesus, ele é a palavra revelada. O salmista Davi, inspirado por Deus, ele escreve Salmo 109 e diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. A tua palavra. Qual é a palavra que é luz para os meus caminhos? Qual é a palavra que acende, que é lâmpada? Se eu pego essa palavra e eu apenas leio como qualquer livro,
Um exemplo, o salmo mais conhecido aí: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada tenho falta. Essa é uma tradução mais correta. Quando eu leio ela por ler, ela se tornou uma luz diante de mim? Não, porque a palavra, na verdade, é o rema, né? O logos e o rema. A rema que é a palavra rema. O logos é a palavra revelada, quando ela que traz a luz. Não apenas se... Eu não lembro quem foi o pastor que eu ouvi ele falando sobre isso. Que ele foi numa cerimônia, numa câmara de vereadores. E lá teve um vereador que leu o Salmo 23. Lá, abria a sessão lendo o Salmo 23. Ele leu o Salmo 23, tal. Ser meu pastor, nada faltará, e tal. Quando ele terminou de ler, tinha um irmão lá, eu não lembro se ele era vereador também. Ele falou assim: ô irmão, eu posso ler novamente o texto? Ele falou: mas eu acabei de ler agora. Eu falei: não, deixa eu ler de novo. E ele pegou a Bíblia, pegou o microfone e começou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E foi. Ele trouxe, irmãos, o fogo, o amor naquela palavra, que as pessoas que ouviam começaram a ter revelações daquela palavra. A palavra que acende a luz dentro de nós. E todo mundo, irmão, ficou assim, ó. Por quê? Porque a palavra agora, ela não foi apenas lida como qualquer outro livro, mas ela foi lida, honrada, amada, e ela acende uma luz dentro de nós. Essa é a palavra revelada dentro de nós, é Jesus entre nós, quando ele acende dentro de nós. E quando o Espírito Santo vem, acende essa lâmpada, demônios, irmãos, não pode ficar ali, porque ali há luz. Ali há luz. Demônios não ficam onde há luz. Demônios não conseguem habitar onde há luz. Escute só isso aqui. Pastor, eu tenho medo de retaliação. Você tem medo de retaliação? Acenda a lâmpada. Acenda a lâmpada dentro da sua casa. Acenda a lâmpada dentro de você. Demônios não conseguem retaliar uma lâmpada que está acesa. Demônios não conseguem derrubar uma lâmpada que está acesa. Não, ele não consegue, meu irmão. Pastor, está mal luta lá em casa. Esses dias lá em casa, irmão, foi tanto demônio que eu pensei que eu estava no candomblé. Meu Deus, Senhor. Era demônio por todo canto. Manifestações demoníacas. Eu vi manifestações demoníacas na minha frente, demônios se materializando na minha frente. Algo terrível. Muita guerra espiritual. Muita. Mas eu fiz uma coisa. Eu peguei o meu azeite. Profeta não anda sem azeite, amém ou não amém? O povo vai gostar de azeite. Peguei meu azeite, comecei a levantar minha voz dentro da minha casa, comecei a orar, comecei a acender a lâmpada dentro da minha casa, comecei a trazer uma adoração dentro da minha casa. Foram embora, irmão. Se ele voltar de novo, acenda a lâmpada de novo. Diga comigo assim: a lâmpada não pode se apagar. Demônios, eles não retalham quando a lâmpada está acesa. Demônios retalham quando nós estamos apenas na carne. Quando nós andamos na carne, nós somos retalhados. Não estou dizendo que você não vai sofrer bombardeio, tá? Não estou dizendo que você não vai ter ataque espiritual, tá? Não estou dizendo isso. Nós temos ataques espirituais, mas eles não conseguem ter êxito se a nossa lâmpada está acesa. Nossa lâmpada precisa estar acesa. Nós precisamos colocar azeite dentro das nossas lâmpadas. O problema, irmãos, da igreja de uma forma geral, não apenas mas de uma forma geral, é que quando não tem azeite, tem só um pouquinho. Glória a Deus que tem um pouquinho, mas o bom é que você transborde. Você vai transbordar aqui nessa noite. Em nome de Jesus, só Deus deu glória, vocês vão transbordar mais do que tudinho.
Pronto, você que deu glória também vai transbordar também, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Senhor. Oh, Senhor. Esse texto que nós lemos, ele traz muitas verdades. Muitas verdades. Muitas verdades. Jesus, ele está ali trazendo uma palavra para aqueles escribas, fariseus, que estavam querendo um sinal. Senhor, dá-nos um sinal, mostra-nos um sinal. E vai dizer assim: não lhe mostrarei o sinal do seu sinal de Jonas. E Jesus começa a contar esses versículos aqui, começa a falar esses versículos aqui em parábola. Que ainda que seja uma parábola, traz grandes verdades para nós. Demônios não atacam. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Aleluia. Irmãos, o diabo é um bandido sem graça. O diabo é um bandido sem graça. Sabe por quê? Eu vou explicar depois. Vai parecer uma heresia, vai soar como uma heresia, mas eu vou explicar, me dê tempo. Aleluia. Porque o natural é um ladrão assaltar e roubar uma casa que tem alguma coisa dentro, sim ou não? Que tem um tesouro dentro, sim ou não? Mas o diabo, ele ataca casas vazias. O diabo, ele ataca casas vazias. Pastor, quer dizer que quando eu estou cheio do Senhor, ele não me ataca? Ataca também, mas ele não consegue não. Né? Mas quando a nossa casa está vazia, ele não só ataca, ele ainda olha para mim e para você e diz assim: eu vou voltar para minha casa. Os demônios que saiu do pastor Josimar, quando me converti, teve algumas pessoas que falaram assim: meu Deus, Josimar está indo para a igreja, não dou 3 meses para ele. E eu acho que os demônios ficaram na expectativa, pastor Tiago, a gente vai voltar para minha casa. Aí o outro demônio lá: qual é a sua casa? É aquele maguinho ali, ó. Aí ele olhar assim para os outros demônios e dizer assim: ó, vocês 7 aí, a gente vai pegar ele lá, tá bom. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses, passou 1 ano, passou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei, meu irmão, demônios não conseguem voltar aonde as casas estão pegando fogo, aonde tem azeite, aonde as lâmpadas estão queimando. Oh, meu Deus! Aonde as lâmpadas estão acesas. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Oh, Senhor, 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 Senhor. Oh, Senhor. Os demônios que habitavam em mim devem estar habitando em alguns porcos por aí. Ficaram como é? Desabrigados. Eu acho que nessa época agora você já mandou isso para o abismo. Vai para o abismo. Mas entende isso aqui. Porque a palavra do Senhor está trazendo a revelação nessa noite. É que se você estiver cheio do azeite, cheio do fogo, ele não consegue derrubar você. Mas se a nossa casa estiver vazia, e aqui entra, agora você vai pegar na mão do seu irmão e fala para ele assim: se prepare. Aí ele vai falar: por que, gente? Senhor, se prepara. Aleluia. Posso continuar? Posso continuar? Sim ou não? Tem certeza? Então vamos lá. Demônios, eles atacam casas vazias. Pastor, se eu quer dizer que mesmo que eu tenha uma aliança com Jesus, escute isso, mesmo que eu tenha uma aliança com Jesus,
Se a minha casa estiver vazia, demônios atacarão. Pastor, mas você tem uma aliança com Jesus, vou para o culto todo domingo. Se a sua casa está vazia, você está suscetível, você está sensível, você está vulnerável ao ataque de demônios. Amém? Você consegue entender isso aqui? Por quê? Porque ainda que você tenha uma aliança com o Senhor, se a sua casa está vazia, é porque você não está cumprindo a risca o compromisso que você tem com essa aliança. Irmão, você tem que entender que servir ao Senhor é ter uma aliança com Ele. E se eu tenho uma aliança com Jesus, eu tenho um compromisso com Ele, e eu preciso honrar os meus compromissos, porque a aliança, irmãos, a salvação, meu irmãos, entenda isso aqui, porque ainda que, vamos lá, vamos falar sobre os, qual é o nome daquela linha, a linha teológica que defende uma vez salvo e salvo para sempre? O calvinismo e o arminiano. O arminiano, a linha teológica deles é: você pode sim perder a salvação. O calvinismo não. O calvinismo diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não sou a favor do calvinismo, eu sou mais arminiano. Veja só um ponto aqui. Quando eu tenho uma aliança, e o casamento, ele mostra isso. O casamento, ele é constituído para mostrar o relacionamento de nós com a igreja, da igreja com Cristo. Eu casei com minha esposa, eu tenho um compromisso com ela. E o meu compromisso, irmãos, não é apenas eu fazer a feira. O meu compromisso não é apenas colocar as coisas dentro de casa. O meu compromisso não é apenas isso, não é aquilo. O meu compromisso não é apenas lavar a louça. Meu compromisso não é apenas ajudar na cozinha, não. O meu compromisso, amar. As mulheres estão rindo, por quê as mulheres estão rindo? Gostaram dessa parte? Vamos pular. Falei que ela vai ir embora. O compromisso que eu tenho com essa aliança, eu preciso amar. Eu preciso todo dia estar presente. Eu preciso demonstrar o meu amor. Pastor, não preciso sim. Sacrificar. O compromisso precisa ser válido. Mas se você tem um compromisso com Jesus, uma aliança com Jesus, irmãos, é maior do que qualquer aliança terrena. É maior do que a aliança do casamento. Não estou menosprezando, não estou dizendo que não é importante, tá? Eu estou dizendo que a aliança com Cristo, ela é muito maior do que qualquer outra coisa. E eu preciso honrar essa aliança, porque se não há honra nessa aliança, irmãos, sabe o que é que acontece? A nossa casa se torna uma casa vazia. Se eu não tenho compromisso com a aliança, se eu não tenho compromisso com Jesus, aquela lâmpada que se acendeu dentro de mim, ela vai começar a se apagar. Ela começa a se apagar. E sabe qual é o perigo depois que a luz apaga? Porque depois que a luz apaga, você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a luz está acesa, mesmo você fraquinho, quando você faz algo, o Espírito Santo diz assim: faz isso não. Quando a luz ainda está acesa, mas mesmo com um pouquinho de azeite, a lamparina, o Espírito Santo fala assim: você, faz tempo que você orou, hein? Faz tempo que você jejuou, hein? Só que quando a luz apaga, rapidinho, corre aí, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, rapidinho, vai, 1 Samuel capítulo 3, Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 3, deixa eu ver aqui o versículo aqui rapidinho. 1 Samuel 3, deixa eu pegar aqui uma tradução aqui, versículo 3.
Você encontrou aí? Olha só. Olha só. Amém? Cadê os meus professores que me corrigem no português? Tem que me corrigir na hora dessa. Olha só. Que é isso? Vocês têm que me corrigir. Olha só. Vamos lá. Olha só. 1 Samuel 3:3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor falou com Samuel. Não sei como é que está a sua tradução aí, mas eu acredito que você entendeu mesmo. Antes da lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor falou com Samuel. Claro que esse versículo é um texto literal. Ele está falando que a lâmpada do templo, ali do lugar santo, ela estava acesa, do lugar santo do santo estava acesa. E antes que aquela lâmpada se apagasse, antes dela ser apagada naquele momento, antes da lâmpada se apagarem, o Senhor falou com ele. Mas eu quero pegar esse versículo aqui, irmãos, e trazer uma aplicação espiritual sobre ela. Amém? Já ensinando a vocês o contexto certo e literal da palavra, não estou ferindo ela, agora eu vou fazer uma aplicação minha sobre essa palavra. Que antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor falou com Samuel. Samuel estava aprendendo a ouvir a voz do Senhor. Diga comigo assim: Deus, Ele não fala. Não, vou corrigir, porque Deus fala. Ou melhor, eu não escuto. Diga assim: eu não escuto quando a lâmpada se apaga. Deus Ele continua falando, mas eu que não escuto quando a lâmpada se apaga. Quando a lâmpada que está dentro de mim, o azeite que está dentro de mim, ela derrama, ela vaza, eu não escuto a voz do Espírito Santo. E eu já vi muitos religiosos dizendo assim: Deus está em silêncio comigo. Eu ia para o ciclo de oração, aí as irmãs diziam: Deus está em silêncio comigo faz 10 anos, eu tenho vontade de eu voar no pescoço dela. Sim, irmã, Deus está com você 10 anos, pelo amor de Deus. Deus, Ele não fica em silêncio, não, irmão. É nós que não escutamos Ele. Se você entrar em jejum, em oração, em aquebrantamento com o Senhor, a sua lâmpada vai ser acesa. E quando a sua lâmpada ficar acesa, meu irmão, você vai pegar a tua Bíblia, meu irmão. Aleluia! A palavra revelada vai começar a saltar no teu espírito. As revelações vêm, os sonhos proféticos vêm. Oh, meu Deus! Esses dias, antes de dormir, eu estava sem sono. Olha só, estava sem sono esses dias. Eu fiquei sem sono, aí eu disse: meu Deus, cadê o sono? Não vem o sono, não tem sono. Eu já tinha orado, já tinha louvado. Aí eu comecei a mexer nas redes sociais e tal. Comecei a mexer. Alexandre de Moraes, e Lula, e não sei o que. E foi passando, e foi me dando uma raiva. E foi vendo aquilo e tal. E quando eu olhei, já era mais 2 horas da madrugada. Meu Deus. Aí fui dormir, dobrei meus joelhos. Senhor, que dá teu filho, obrigado por isso, por aquilo, visita minha família, tal, oração intercessória, agradecido. Senhor, nessa madrugada fale comigo, envia teus anjos nos meus sonhos agora, traga a tua palavra revelada. Eu não costumo, é difícil ouvir o Senhor na hora que eu vou dormir, porque eu estou cansado, mas naquele dia eu ouvi muito claro, e o Senhor falou assim para mim assim: você quer a minha visitação nessa madrugada? Mas quantas horas você passou distraído nas redes sociais antes de dormir? Eu falei: Senhor, ele falou: você quer ouvir a minha voz? Quer a minha revelação? Se você quer isso, qual for a hora, antes de dormir, de dia, se você quer isso, você precisa ter reverência diante do Senhor. Oh, meu Deus do céu. Deu vontade de dar umas tapas em mim, irmão. Aí eu estava em jejum. Podia pegar vocês aqui, tá? Mas vamos lá, pegar mais leve. Tem mais coisa que eu poderia falar, mas eu saio dos portais agora, né? Dizia Paulo. Eu queria falar mais coisas, mas eu disse: Senhor, nós precisamos urgentemente entrar em jejum. E não é mais de alimento. Não é mais de alimento.
Claro, é necessário, nós precisamos fazer. Escute isso aqui: 100% da igreja, 100% da igreja que está aqui, 100, eu me incluo aqui, estou junto. Nós precisamos fazermos jejum de celular. Amém ou amém? Amém ou amém? Amém ou amém? Aleluia! Balança o seu irmão, diga como é jejuar teu telefone amanhã. Aleluia! Oh, meu Deus do céu! Quando eu estou jejuando, irmãos, agora, quando estou fazendo alimento de jejum, estou fazendo jejum de alimento. Troquei aqui, volta. Quando eu estou fazendo jejum de alimento, sabe o que é que eu faço? Eu pego meu telefone, desligo, tem um baú lá na sala, eu pego e jogo dentro do baú. Aí eu coloco uma pregação cristocêntrica, abençoada, lá na TV, no YouTube, bota uma cadeira e bota os pés em cima do puff, do baúzinho, e o celular está lá dentro. Aí, irmão, aleluia, no Rio não, tá? Eu estou lá, uma hora e meia, 2 horas, o cara lá ministrando. Aí daqui a pouco o pé começa a levantar a tampa do baú. Não, sério? Sério, irmão? E a minha perna levantando a tampa do baú. Quando eu vi, eu estava com as 2 pernas. Eu fiz, tá repreendido. Baixei as pernas. Ó, tem uma pesquisa. Isso aqui tá, é verdade. Eu vou pesquisar a fonte e vou colocar lá no grupo para vocês verem. Mas tem uma pesquisa que foi feita com adolescentes, pré-adolescentes e crianças. Fizeram testes com elas e tiraram o telefone deles. E a reação deles foi a mesma reação de quando você tira uma pedra de crack de um usuário. A abstinência, o nervosismo, é a mesma coisa quando você tira uma pedra de crack dele. Por quê? Porque o telefone, irmão, lembra que eu iniciei essa mensagem dizendo que nós precisamos de libertação, e de ser liberto não é apenas ser liberto de demônios, mas de tudo aquilo que nos aprisiona. Então, nós precisamos fazer jejum de telefone. Começando pelas crianças, começando depois pelos jovens. Atenção, jovens. E os pais não estão fora. Os anciões também precisam fazer. Aleluia! Irmão, eu estou dizendo a você que é terrível. Eu fui criado numa criação, pastor Tiago, muito rígida. O meu pai, aqueles velho ignorante do interior, sabe? Hoje em dia, ele tá legal, tá de boa. Deus tem trabalhado na vida dele. Não, ele não assiste televisão. Irmão, aí meu pai, ele nos repreendia, a gente pequenininho. E olha que eu tenho 30 anos. Quando eu vim ter um telefone, sabe quantos anos eu tinha? Eu tinha 12 para 13 anos de idade. 12 anos de idade. Eu comprei, com 12 anos de idade, eu comprei uma moto e um telefone. Com meu dinheiro, você acredita? Trabalhando na roça. Você quer saber mais? Não, deixa eu falar. Mas eu comprei um celular e tal. E o celular não era essas coisas, não. Era um Nokiazinho assim, tinha uma telezinha pequena. E não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube. Não, irmão, eu não sei o que era aquilo, mas eu passava um tempinho que eu passava com o telefone na mão, brincando do joguinho da cobrinha. Os mais velhos fizeram muito. Aleluia. E meu pai repreendia. Aí ele já dizia lá atrás: isso aí vai adoecer a sua mente. Isso vai atrapalhar você, vai atrapalhar a sua. Ele metia o passo em mim. Amém, pai? Ele tinha toda a razão. E até hoje ele tem razão. Mas depois de velho, meu pai fez 72 anos, foi 71 anos agora. 72. Não, 71 ele fez. Hoje você chega lá na casa do meu pai, na hora da janta, meu pai está lá na sala,
mexendo no WhatsApp e no Facebook. Até Instagram o velho tem. E minha mãe, Zé, venha jantar. E ele lá. Não, sério? Isso parece engraçado, mas é sério. Você está achando, irmão, que o telefone aprisiona só os jovens? Não, irmão, é todas as classes. É todas as classes. Eu estou olhando, eu estou vendo aqui algumas pessoas olhando uma para olha, não diga aí, não sei não. Segura, ei, meu irmão. A lâmpada precisa estar acesa. A lâmpada precisa estar acesa. A lâmpada precisa estar acesa. E tudo aquilo que está nos aprisionando está apagando a lâmpada. E se a lâmpada se apaga, a casa está vazia. E casas vazias, irmãos, são atacadas por demônios. E se demônios entram nas casas vazias, irmão, oh meu Deus. Sabe o que acontece se os demônios entram na sua casa, uma casa vazia com a lâmpada apagada? Ela vai apagar, irmão, todo dentro de você. Ó, rapidinho, abra aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 19, encontrou aí? O que é que está dizendo? Não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Não apague a lâmpada que está acesa. O Espírito está aceso de você. Não apague a lâmpada. Não apague. Coisas que estão apagando a sua lâmpada. Se a sua casa está vazia, ela começa a ser atacada. A luz é apagada. A fé é apagada. A santidade é apagada. Todas as áreas são apagadas, irmão. Quando a casa está vazia, todas as áreas são apagadas. E quando as áreas são apagadas, o espírito maligno entra. E quando o espírito maligno entra, ele domina a sua alma. Agora preste atenção nisso aqui. Quando o espírito maligno ele entra na casa vazia, porque encontrou a casa vazia, ele vai dominar 3 áreas. E dessas 3 áreas domina outras áreas. Mas as principais 3 áreas que os demônios dominam. Primeiro, diga comigo, coração. Diga alma, entendimento. Vamos começar pela alma, porque a alma é a primeira. Diga assim, alma, coração e entendimento. São 3 áreas que o maligno passa a oprimir, que passa a dirigir dentro de você. Ele domina essas 3 áreas: o coração, as emoções, os sentimentos, as intenções. Ele domina o nosso entendimento, porque ainda que a alma, o psique, ela faz alusão à nossa mente, e porque a nossa alma ela está ligada, conectada na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso subconsciente, tá? Mas o nosso entendimento e a nossa alma são 2 coisas distintas, ainda que elas estejam ligadas. Então, o demônio vem, ataca nossas emoções, sentimentos, intenções, no nosso subconsciente, pensamentos negativos, destrutivos, pensamentos, começa a trazer ansiedade e outras coisas, começa a trazer pornografia, prostituição, tentações, começa a trazer coisas horríveis, sonhos das trevas, pesadelos. A alma, ele domina também, e o seu corpo adoece. Tudo isso são 3 áreas primárias que ele ataca: alma, coração e entendimento. Aprendeu isso aqui? 3 áreas que o maligno ataca na casa vazia: alma, coração e entendimento.
Só que eu não quero apenas aqui denunciar o que o demônio está fazendo. Eu quero lhe ensinar a você acender a lâmpada novamente nessa noite. A lâmpada será acesa novamente nessa noite. Você precisa acender essa lâmpada. Você precisa colocar azeite nessa lâmpada. E agora eu vou dar para você a resposta. Pastor, então o que é que eu faço para vencer? O que é que eu faço, pastor? Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22. Tem algo que você precisa fazer para preencher, para acender a lâmpada novamente. Tem algo que você precisa fazer para que a sua casa seja preenchida. A sua casa não pode estar vazia. E você vai aprender algo aqui agora para preencher a sua casa. Mateus 22, encontrou o capítulo? Versículo 37. Olha só o que aqui está dizendo aqui. Versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu, de toda a tua, e de toda a tua pensamento ou mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Ponto, parou aqui. Olha só. Pegue isso aqui, entenda isso. Quando o demônio entra na casa vazia, ele domina coração, alma e entendimento. A mente. 3 coisas. Só que, quando... Aí, nesse versículo que nós lemos, que é o primeiro mandamento, aqui nos ensina, irmãos, como vencê-lo. Amar o Senhor teu Deus, de todo o teu, de toda a tua, com toda a tua, diga mente, diga entendimento. Repara que as mesmas 3 coisas que o diabo aprisionou lá, e as 3 coisas que você tem que usar para ser liberto. Repara que as 3 áreas que o demônio oprime dentro de você: coração, alma e mente. Jesus está dizendo assim: ame o Senhor com coração, alma e mente. Mas ame o Senhor com toda a sua força. Ame o Senhor com toda a sua força. Com todo o seu coração. Com toda a sua alma. E com todo o seu entendimento. Oh, meu Deus. Como é que eu amo o Senhor com todas as minhas forças? Como é que eu amo? Como é que você ama a Deus com todas as suas forças? Como é que você ama o Senhor de todo o seu coração? Como é que você ama o Senhor com toda a sua alma? Sabe como é que eu amo a Deus com a minha alma? Eu amo a Deus com a minha alma, submetendo ela ao meu espírito. Quando eu falei para você que eu estou fazendo um jejum de telefone, coloco ele dentro do baú escuro e boto ele lá de castigo, eu estou submetendo a minha alma, porque a minha alma ela quer distração. A minha alma ela quer distração. E uma das coisas terríveis que apareceram no telefone, que pode ser usada por bem, para o bem, pode. Mas eu falei isso aqui esses dias, do mal que esses pequenos vídeos causam na nossa mente. Ele libera um tipo esqueci o nome qual é o nome? Endorfina, né? Não, mas é dopamina. Ele libera essa dopamina no nosso cérebro, irmãos, que traz uma sensação de prazer, de relaxamento. Só que isso está acelerando cada vez mais. Isso está acelerando. Antes, repara que os vídeos eles tinham 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Assistia vídeos grandes, só que eles foram encurtando. Os vídeos passaram até 2 minutos, depois passaram até 1 minuto. Hoje tem reels que só tem 15 segundos.
E tem 15 segundos e você ainda aperta na telinha do lado para acelerar 2 vezes mais. Quem é que faz isso? Você não faz não, irmão? Você não acelera não, irmão? Tem jeito que deixaram eu sozinho aqui, tá? Não? Pula em 10. Quem aqui escuta um áudio de outra pessoa em 2 vezes? É terrível. Hoje uma irmã mandou um áudio para mim de 7 minutos. Eu falei, Porque a nossa mente, irmão, ela está muito acelerada. E quem é que está acelerando a nossa mente? Quem está acelerando a nossa mente? É o diabo? Não, não é o diabo. O diabo está usando esse recurso que tem. Tem países que estão processando a meta. Tem países que processou, irmão. Não sei se ganhou, mas processou. Porque isso causou danos na mentalidade daqueles jovens daquele país, das pessoas, dos homens e das mulheres daquele país. Eu não lembro qual é o país. O mal que isso tem feito sobre a nossa geração, sobre as nossas vidas. Irmão, eu quero fazer um apelo para nós. Nós precisamos sermos libertos da nossa alma. Você precisa ser liberto da sua alma. A sua alma não pode governar você. A sua alma não pode governar você. A sua alma, irmão, a sua alma quer distração. A sua alma quer dormir. A sua alma... Não estou falando, eu sei que alguns irmãos aqui trabalham o dia inteiro, fica exausto, cansado, eu sei que isso também, o cansaço físico, irmãos, só é do diabo quando passa do excesso. Eu falei isso para a intercessão aqui na última reunião. Nós temos que ter cuidado com excessos. O cansaço físico é normal, natural, tá? Você trabalhou, está cansado à noite, normal. Mas se tem excessos, tem algo a mais aí. São os excessos. Da mesma forma que eu falei do medo. O medo, irmãos, é algo... O medo do bem é algo bom. Mas quando passa do limite, o seu excesso se torna diabólico. Então, nós temos que ver o que são excessos. Só que, claro, eu não vou demonizar tudo. Eu não vou botar culpa, eu vou diabolizar tudo, não. Tem coisas, irmãos, que é apenas falta de vitamina no seu corpo. Falta de vitaminas, algumas deficiências vitamínicas no seu organismo, também vai te trazer cansaço, sono. Então, tudo isso aí tem que ser analisado. Entende? Amém ou não amém? Tudo isso tem que ser analisado. Só que excessos... Você tem que ter cuidado com excessos. Se são excessos, você precisa orar ao Senhor e buscar essa libertação. E hoje é noite do Senhor acender a lâmpada que está apagada. Amém? Por favor, não se distraia. Em nome de Jesus. As 3 ferramentas, como vencermos o ataque do diabo: amar o Senhor com todas as suas forças, de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. De todo o seu entendimento. Vamos caminhar para o final. A sua casa está vazia. Se a sua casa está vazia, ela precisa ser cheia. Porque isso é uma ordenança do Senhor. Nós precisamos ser cheios. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não precisa abrir, eu vou te trazer aqui alguns versículos. De homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz assim: não vos embriagueis com o vinho que vos traz contenda, mas sejais cheios. Sejais cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Conecta a tua mente, irmãos. Estou sentindo as mentes desconectando essa palavra. Conecta a tua mente agora com o Senhor. Isso. As suas mentes estão em ataque. O Espírito maligno não quer que você ouça essa palavra. Mentes estão em ataque agora. Em nome de Jesus. Senhor, traga fogo. Fogo da tua santidade. Fogo da tua justiça. Oh Espírito Santo, da tua misericórdia, Pai. Da tua misericórdia, Senhor. Repreende, Pai amado, toda distração nas nossas mentes.
Repreenda, Senhor, todas as distrações na nossa mente, Pai. Oh, Senhor, nós queremos estar, Pai amado, conectados contigo e receber de Ti nessa noite. Em nome de Jesus, se conecta com o Senhor, porque Deus vai trazer libertação sobre a tua alma. A sua alma será liberta do domínio do diabo. A sua alma será liberta do domínio de Satanás. Tudo aquilo que ele tem dominado a sua alma e tem dominado o seu corpo. Você precisa ser liberto de tudo isso aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos ser cheios. Por enquanto tá bom. Efésios 5:18. Sejam cheios do Espírito Santo. Lucas 1:41. E acontecer que ouvi Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas 1:67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Lucas 1:15. Quando João Batista estava no ventre, e ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Atos 2:4. E todos foram cheios, não vazios, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e começou a pregar. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 7:55. Estevão, mas ele cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Atos 11:24. Barnabé, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 13:9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Eu trouxe aqui, irmãos, alguns versículos para você, para te mostrar que homens e mulheres de Deus, agentes do Senhor, você não pode andar vazio do Espírito Santo. Amém? Você não pode andar vazio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa transbordar do Espírito Santo. Se você anda vazio, você será atacado em todas as áreas. E quer saber? Eu vou até orar por você. Ah, pastor, vamos orar. Oro. Mas você precisa tomar uma posição e ser cheio do Espírito Santo. Se nós estamos sendo libertos de tudo aquilo que nos ataca, nós temos que entender que não é apenas a libertação, mas a transformação. Porque se eu sou liberto, mas eu não sou transformado, se eu sou liberto, o demônio sai, o espírito sai, a casa está limpa, varrida, mas se eu ficar vazio, ele volta e traz consigo mais 7, e o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Então nós temos que entender a seriedade, nós temos que entender o compromisso que nós temos com Jesus. Nós precisamos ser cheios do Senhor. Cheios do Senhor. Cheios do Senhor. Cheios do Senhor. Você precisa, irmãos, deixar de ser controlado pela sua alma. O seu corpo, ele será controlado pela sua alma ou pelo seu espírito. Um corpo dominado pela alma, ele não jejuma, ele não ora, ele não consegue assistir uma pregação. Um corpo dominado pela alma, ela não tem paixão, ela não consegue amar Deus de todo o coração, ela não consegue amar Deus de todo o entendimento, porque eu amar Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração, aleluia, é essa atitude que eu fiz. É largar a mão das distrações, largar a mão dos desejos da minha carne e dizer, não, eu preciso disso aqui. Você acha que todos os dias eu tenho uma alegria eu acordo feliz para ir para a oração? Não. E quando, irmãos, a minha carne não quer orar, quando a minha carne está desanimada para orar, eu começo em casa. Eu gosto de orar aqui na igreja, mas eu começo em casa.
Eu coloco um louvor, coloco uma adoração, coloco uma ministração poderosa. Pastor, mas eu vou escutar quem? Essa mensagem de hoje aqui vai estar no YouTube, você vai ouvi-la. Amém? Está sendo gravado. Não está a imagem, mas o áudio está. Você pode escutar na sua casa. Diga glória a Deus. Outras ministrações, homens de Deus. Mas, pelo amor de Deus, não vai escutar também todo tipo de gente, não. Tá? Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas pegam o telefone e vão assistir. Não vou dar nome aos bois, mais. Amém, irmão? Amém? Eu submeto a minha alma. A minha alma, ela quer assistir algo. A minha alma quer ficar só. Porque assim, a maioria é assim, tá? Homem ou mulher, jovem. Você entra no Instagram, você não assiste nada. Você só quer ficar passando. Você só fica passando. Passando. Aí tem uns que se aviciam em ler comentário. É um negócio besta. Entra nos vídeos, assiste o vídeo, aí depois tira o áudio do vídeo. Aí entra nos comentários e vai ler comentário. Eu não faço isso. Ensina não. Não, aí esses dias eu fui baixando, assim, levantando a telinha com o dedo. Aí chegou num vídeo lá, não sei de que era. Aí uma pessoa botou nos comentários assim: eu desci tanto no Instagram que eu cheguei no inferno. Ela foi lá. E sabia que ela está certa? Que aquilo nos leva, irmãos, para as trevas. Aquilo está levando pessoas para o inferno. Ei, você está rindo de você mesmo. Amém? Domina a tua alma, domina o teu coração, domina o teu entendimento, a tua mente, se posiciona no Senhor, seja livre e seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. O Senhor precisa de uma igreja cheia, uma igreja posicionada, uma igreja que ama, uma igreja que acreditou no Senhor, uma igreja que o fogo pegou dentro de você. Aleluia! Oh, Senhor, nós queremos queimar, Senhor, não no inferno, nós queremos queimar com a chama do Espírito Santo, com a chama do Espírito Santo dentro de nós. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Quantos querem o fogo do Espírito Santo? Quantos querem o fogo do Espírito Santo? Oh, aleluia. Oh, fecha os olhos.